Oi, gente. A gente está aqui para falar um pouco sobre o curso que a gente está lançando, que é o Histórias de Fantasmas de Gente Grande. Como vocês sabem, é um curso dividido em 4 temas, digamos assim, que vão tentar passar pelo problema do fantasma. E os 4 temas são o fantasma dos mitos, o fantasma do Brasil, o fantasma das paisagens e o fantasma da Odisseia. E aqui de saída, eu acho que tem uma questão sobre a estrutura do nosso curso, né? A forma como ele está dividido, que tipo de estratégia que está por trás dessa divisão de temas, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui bem rapidinho, assim. De certa forma, eu acho que tem uma pergunta que, que, que perpassa aqui a nossa proposta, que é como, de fato, criar uma conversa interdisciplinar, né? Como que a gente faz com que campos diferentes, com que problemas diferentes conversem entre si, né? De alguma maneira, eu acho que a gente está tentando estabelecer aqui com esse curso uma estratégia para dar uma resposta para isso, que é criar uma espécie de horizonte que vai constranger, ou que vai organizar, que vai limitar a forma de apresentação de problemas distintos, né? É como se cada um de nós aqui partisse de fato de problemas distintos. A gente não está trabalhando problemas iguais, não vão ser 4 aulas falando exatamente sobre a mesma coisa, sobre fantasmas, por exemplo. A gente vai falar de problemas distintos, só que a gente vai constranger, a gente vai limitar, a gente vai organizar a apresentação desses problemas distintos conforme um horizonte comum, que é esse horizonte dos fantasmas, né? Então, eu acho que tem uma questão aqui de método fundamental, assim, que na própria organização do curso, parece que já tem uma questão teórica colocada, assim, que é como inventar, de fato, assim, uma maneira de construir uma conversa interdisciplinar, construir uma conversa comum. Então, acho que de saída, esse já é uma questão que a gente queria colocar. E aí eu acho que vale a pena a gente apresentar aqui rapidamente, assim, o que cada um vai falar, para vocês terem uma ideia de como que vai se organizar, então, o curso de fato. Acho que a Luísa podia começar, então. Oi, pessoal. Sou Luísa. Eu trabalho com artes visuais e cinema e tenho uma pesquisa já de alguns anos que toca nesse assunto assim, da fantasmagoria de várias formas. Assim. Uma delas entrou um pouco pela questão das ruínas e de um certo projeto moderno, né? Principalmente no Brasil. E aos poucos esse assunto das paisagens foi chegando, mas muito a partir dessa ideia de ruína da modernidade. E essa pesquisa ela se desenvolveu em alguns trabalhos assim práticos e aos poucos eu fui começando também a pegar algumas pesquisas, algumas leituras assim e a juntar isso assim. Então quando rolou esse convite para o curso, fiquei a fim de falar sobre esse livro organizado por várias pessoas, dentre elas a Anna Tsing, que fala sobre os fantasmas e monstros das paisagens no Antropoceno, né? Então, envolve discussões multiespécies, envolve questões ambientais também, pensando nesse escopo de uma escala da paisagem, né? Que envolve memórias coletivas também. Então, a gente vai partir desse livro e depois vai adentrar outros assuntos, assim, mais bem próximos. A gente vai ver um filme do Daniel Stegman Mangané, que é um artista catalão que mora no Brasil. E nesse filme ele filma em Bangladesh, numa escola de artes, uma construção modernista, e ele filma alguns fantasmas dessa escola, assim,
Então tem alguns cachorros que vagam em volta e eles ficam ali naquela escola e tem os espíritos desses cachorros. E também a gente vai ler 2 textos da Juliana Fausto, que é uma filósofa brasileira, sobre recentemente pela N-1, chamado A Cosmopolítica dos Animais. E um dos textos é sobre o filme Daniel, e Espectros tem muito a dizer, o nome do texto. E outro texto é um capítulo do livro da Juliana, que fala sobre desaparecidos, sobre extinção, e começa com um caos muito forte sobre a construção de Brasília. Né, fantasmas das pessoas que estavam trabalhando nessa construção, relacionados a fantasmas de bichos desse território que foram extintos durante a construção de Brasília. Então, enfim, espero ter dado uma geral, assim, é mais ou menos isso. Vou deixar o pessoal falar também, qualquer coisa a gente conversa. Bom, minha parte aqui, eu sou o Michael, eu sou jornalista, sou graduado em jornalismo e fiz o meu mestrado sobre o tema do populismo. Agora eu estou no doutorado, avançando até a partir de algumas discussões que emergiram nesse estudo do populismo, que me despertaram o interesse pela questão do nacionalismo. E aí também convergindo para um interesse recente em revisitar certas obras da filosofia, da sociologia, da história do Brasil. Nesse curso, que a gente vai fazer uma exploração super especulativa mesmo, um exercício que consiste no seguinte, é tentar olhar para a história do Brasil a partir de uma ideia de maníaco-depressão, de uma perspectiva maníaco-depressiva da história do Brasil, que é para pensar um pouco certas oscilações entre uma grande euforia, em que parece que tudo vai dar muito certo e que ninguém vai segurar o país, e momentos de uma grande depressão onde nada presta, né? Talvez a gente viva hoje um momento de mais depressão, mas os traços de mania estão sempre presentes, me parece. A gente vai fazer, obviamente, uma especulação bem aberta, e para dar um pouco, fechar um pouco essa abordagem, a gente está pegando algumas obras específicas, alguns clássicos mesmo do ensaísmo brasileiro. Aliás, talvez isso seja uma coisa curiosa, essa abordagem talvez seja bem descrita como ensaística, e não me parece à toa que o ensaio seja meio que o gênero mais apreciado para quem vai pensar Brasil, porque tudo é ensaio quando a gente vai falar de Brasil, me parece. Então, a gente tem, pegando essa ideia de melancolia mesmo, com essa que guarda essa ambivalência entre mania e depressão, a gente vai revisitar uma obra que é o Retrato do Brasil, que é um ensaio bem clássico, cheio de questões e tal, mas bem interessante, porque é um ensaio sobre a tristeza do brasileiro. Na segunda aula, a gente vai para uma abordagem do Sérgio Buarque, um livro dele que chama Visão do Paraíso, que tem a ver como esse mito do paraíso terrestre está presente no processo de colonização. E, por último, a gente visita uma obra meio quase, não é marginal, mas uma obra menos famosa do Gilberto Freire, que é o Assombrações do Recife Velho. E a ideia é brincar um pouco com isso, tentar explorar essa ideia desse Brasil maníaco-depressivo a partir dessas obras, ver como ele se apresenta e qual é a nossa relação com esses fantasmas, como eles assombram, me parece, até hoje, a política brasileira mesmo, e talvez tenham alguma coisa a dizer sobre o momento que a gente está. Então, a pegada dessa parte do curso vai ser meio essa. Agora eu queria passar para o Rafael. Oi, gente. Eu sou o Rafael, eu sou, pelo menos no momento, né, professor de filosofia, e a parte que eu vou, digamos assim, ficar responsável nesse curso são os fantasmas da Odisseia, né?
E antes de começar, de falar um pouco sobre a Odisseia, né, eu queria só comentar um pouquinho uma coisa que o tema que eu vou abordar nesse curso é um problema que é muito antigo, assim, digo assim, para mim, né, muito antigo, uma coisa que eu penso há muitos anos, né, acho que é das coisas que eu penso desde o início da minha formação, né, quando eu entrei na faculdade, que diabos acontece, né, quando a gente lê um livro de ficção, geralmente, né? Enfim, talvez algumas pessoas sintam isso com poesia, né? Mas, enfim, não tem muito a ver com isso. Mas, pelo menos com relação à ficção, eu sinto que é uma coisa muito presente, né? Por quê? Porque quando você lê um livro de ficção, pelo menos assim, estou reconstruindo, né, na minha cabeça como é que eu sinto, é muito esquisito, porque você sabe que aquilo ali não é real, né? Então, assim, aquilo ali, pelo menos assim, se a gente pega a ficção nos termos bem da poética do Aristóteles, né? Que é algo que é diferente da historiografia, né? Mas, assim, aquilo não é real no sentido de que aquelas figuras representadas não existem, mas eu, pelo menos, né, não consigo sair do processo de leitura, pelo menos de um bom livro, com a sensação de que tem algo de muito verdadeiro ali, né? Que tem algo que está sendo transmitido, e não apenas está sendo transmitido, mas muitas vezes, né, dependendo do impacto do livro, aquilo passa a reconfigurar a própria maneira como eu observo as coisas, né? Então é como se algo tivesse sido comunicado para mim, e essa coisa que tivesse sido comunicada, ela tornasse o mundo um pouquinho mais complicado, né? Um pouco mais complicado no sentido de que ele passa a ser um pouco mais do que a nossa experiência atual, né? Então, assim, talvez eu esteja forçando um pouco a barra, né? Mas a minha entrada digamos assim, no ponto de vista da fantasmagoria, tem muito a ver com essas dobras, né, que a ficção ela vai produzindo, que vai povoando de imagens, né? Até porque, assim, sei lá, quem não fica lembrando de vez em quando de certos personagens, de certos eventos e acontecimentos que não são reais, mas ainda assim, às vezes, podem ou ajudar a gente a entender uma certa situação, ou a ver certas coisas, ou até agir de uma determinada maneira ou outra, né? Então, assim, a minha tentativa aliás, esse é o meu problema, né, que eu queria tratar aqui. E para fazer isso, bem, eu falei um pouco, né, que eu acho que o mundo fica mais complicado. Isso é evidentemente uma referência mal escondida, né, até porque eu estou mencionando ela agora, a maneira como uma certa tradutora da Odisseia para a língua inglesa traduz o primeiro verso da Odisseia, né, que é a Emily Wilson, que ela vai traduzir, que uma das primeiras coisas que aparece, né, a ideia de que o Ulisses, o Odisseu, ele é um homem, ele é um polítropo, né? Ele é um homem polítropo. E o pessoal traduz como multiversátil, caralho, sei lá o quê. E a Emily Wilson, que, assim, faz muito sentido, né? Porque, então, assim, ela é uma mulher, então, assim, ela sabe como o Ulisses é um cara escroto, ela vai traduzir, ele é um homem complicado, né? E ele é um homem complicado por quê, né? Porque ele tem muitas faces, porque, assim, qualquer pessoa que eu acho que leu Odisseia e não fica encantado demais por ele, sabe que ele é uma pessoa escrota e mesmo assim você ama ele, né? Talvez você não ame ele, né? Talvez eu esteja falando de mim. Mas eu acho que tem uma coisa ali que ele é uma pessoa variada, diversa, equívoca nele mesmo, né? Mas assim, mais para além disso, o que eu acho interessante na Odisseia, né? Enfim, e é sempre bom, né? Pegar essas coisas muito antigas, porque você pode sempre meio que ficar com ares de que você está falando de algo que é original, sem que você precise efetivamente se comprometer com isso, né? Você só meio que deixa no ar, né? Mas a Odisseia, ela é interessante porque além de ser, digamos assim, né, uma das maiores histórias que existem, né, em termos de impacto e tal, ela vai, ao longo da sua obra, tematizar, ilustrar, representar a própria contação de histórias, né? Então, assim, é muito clichê isso que eu vou fazer, né? Mas, enfim, mas eu acho que o clichê é divertido de alguma forma. A minha ideia, então, é pegar alguns pontos da Odisseia em que a gente tem essa representação da contação de histórias, né? Da ficção, e tentar ver o que é que está envolvido nessa, digamos assim, produção de fantasmas coletivos, né? Então, assim, pegar tanto o momento em que, por exemplo, né, que é um dos momentos chaves da Odisseia, que alguém está contando para o Odisseu entre os Feácios, né, que é uma ilha que ele chega lá meio sem dizer quem ele é, e alguém conta para ele a história da Odisseia e ele fica meio bolado, chora e tal, né? Ou o próprio Ulisses, que ele mesmo também se torna um contador de histórias, né? Quando ele conta a história do que aconteceu com ele e que, curiosamente, é, né, uma história cheia de monstros,
cheio de seres mitológicos, mas ninguém sobreviveu para disputar essa história que ele contou, né? Então ele pode estar sempre mentindo, né? E por sua vez, né, tem umas últimas histórias que eu queria comentar também, que é uma mentira que o Odisseu conta, né, que é o que o pessoal chama de o conto cretense, que é uma história que o pessoal até comenta, né, sobretudo o Ítalo Calvino comenta, é que a Odisseia é uma história muito assim, pouco fantástica, né? E eu acho que faz todo sentido ela ser, digamos assim, um dos marcos iniciais para a literatura, digamos assim, séria, né? Isso é uma expressão do Auerbach, do crítico literário, mas eu acho que faz sentido, né? Mas é uma história com pouco elementos fabulares, né? E essa história do conto cretense é uma história que ele conta quando ele volta para Ítaca, né, o Odisseu, e ele está ainda fingindo que ele é Odisseu, porque ele tá, enfim, ele não sabe como é que está a situação da Penélope com os amantes, com as pessoas que querem casar com a Penélope, né? E ele conta uma história que você olha para ela e você pensa assim, se a Odisseia fosse um romance assim, digamos assim, coerente, verossímil, essa seria a história que seria contada, né? Que é a história de um cara que demorou para chegar porque ele ficou procurando dinheiro, riquezas, porque ele, sei lá, né? Porque ele ficou preso num lugar, porque tentaram raptar ele. Mas assim, sem nada de fabuloso, sem uma visita ao Hades, sem Ciclope, sem porra nenhuma de fabuloso. Então assim, aí você vê aquilo e você fica assim meio tipo assim, ok, mas o que é real, né? O que é mentira? Assim, o próprio Ulisses, o próprio Odisseu, né? Ele se torna uma pessoa equívoca, porque você não consegue localizar ele exatamente, né? Então, assim, a minha ideia, né, é um pouco investigar essas fantasmagorias da ficção a partir da Odisseia, né? Então, assim, observando a experiência social da contação de histórias, né? Porque contar histórias de fantasmas é a gente ficar trocando, né? É de pessoal, aquela imagem clássica de filme americano dos anos 80 e 90, né, de crianças em volta de uma fogueira contando histórias e tal. Também essa história de você meio que viver um outro mundo, né, que é o que o Odisseu faz quando ele conta o passado dele, né? Quem está vivendo outro mundo, no caso, é o público, né? Mas também é uma coisa que acontece, né, que você também está lidando com os seus próprios fantasmas, né? Porque você também é uma pessoa equívoca. Então, assim, a ficção ela é uma ferramenta interessante porque ela permite também que você não precise se decidir sobre o que você realmente é. Enfim, todas essas questões eu acho que elas ficam bem emboladas e de uma forma que eu acho que enriquece, né? Então, assim, mais ou menos assim, isso que eu queria abordar, né? Pelo menos assim, nesse percurso que eu escolhi fazer. E agora eu acho que a Raquel pode retornar, né? Sim. E me apresentar, né? Que eu comecei a falar antes ali, nem falei aqui. Bom, então, meu nome é Raquel, eu sou formada em Economia, fiz o doutorado em Filosofia, e eu acho que o fantasma que eu tô caçando aqui, junto com os meus amigos, passa pela definição do Lévi-Strauss de mito. Para o Lévi-Strauss, a análise mítica ela não é a tarefa de dividir o mito nas suas partes mais simples, até a gente encontrar um fundamento, e esse fundamento, de certa maneira, daria um sentido, explicaria, daria um significado para sequências narrativas que às vezes são meio mirabolantes, meio estranhas, né? Meio sem pé nem cabeça, que a gente encontra numa história, num mito, né? Numa história mítica. Para o Lévi-Strauss, análise mítica não é isso. Não é procurar um fundamento que dê sentido a essas sequências narrativas. Para o Lévi-Strauss, análise mítica, o mito, ele deve ser considerado como o conjunto de todas as suas versões. Inclusive, tem um texto muito, muito famoso do Lévi-Strauss que a gente vai trabalhar no nosso curso, que ele usa o mito de Édipo para dar um exemplo do funcionamento da fórmula canônica, que é outro conceito que a gente vai trabalhar também no curso. E quando ele está falando do mito de Édipo, é muito engraçado que ele pede para a gente levar em conta que a gente tem que considerar que o mito de Édipo é também o conjunto de todas as suas versões, desde aquela que o Sófocles conta para a gente até aquela que o Freud vai contar no início do século XX. Então, é preciso considerar todas essas versões. Vejam que nasce aqui uma nova ideia de identidade mesmo. A identidade é o conjunto de todas essas versões, não só uma delas, né, no caso.
E isso nos coloca um problema central, que eu acho que é aí que eu vou começar a procurar o fantasma, né? Que é o fato de que, se um mito é o conjunto de suas versões, o que interessa para a gente, então, a tarefa que o Lévi-Strauss meio que se coloca e coloca para os seus leitores também, é entender de que maneira que essas versões conversam entre si, como que essas versões se comunicam, como que elas se transformam, né? Ou seja, o grande trabalho da análise mítica é entender como que os mitos circulam, é entender a circulação dos mitos. E a minha hipótese aqui é que, de certa maneira, a circulação dos mitos cria uma espécie de 5G ameríndio. Porque, de fato, ela está conectando elementos concretos, qualidades sensíveis que estão separadas no espaço, como um 5G mesmo. E de alguma maneira, então, a gente está diante de uma infraestrutura comum de circulação de um material semiótico, de elementos materiais e de elementos semióticos. E eu quero entender, diante dessa infraestrutura comum, que tipo de fantasma que pode surgir daí. Por que eu estou me perguntando a respeito dos fantasmas que podem surgir de uma infraestrutura comum? Porque se a gente deixa um pouquinho o Lévi-Strauss de lado, e a gente olha a base material que a gente está acostumado a estudar no Capital, tomando como referência o Marx, especialmente, né? A gente sabe que a gente conhece alguns dos fantasmas que a base material comum do Capital cria. O mais famoso deles, talvez, a ideia de que a nossa sociabilidade, a nossa capacidade de entender que as relações que a gente tem com outras pessoas só aparece quando a gente vai ao mercado. Fora do mercado, tudo isso, toda a nossa sociabilidade, as nossas relações com as outras pessoas parece uma coisa meio nebulosa, meio fantasmagórica. Isso é um fantasma específico da base material comum do Capital. A pergunta que eu me faço é que tipo de fantasma que a gente pode pensar surgindo a partir dessa infraestrutura comum que o Lévi-Strauss elabora, né, no estudo dos mitos, né? Então, a nossa tarefa aqui vai ser, de alguma maneira, investigar como que essa circulação funciona e como ela deixa de funcionar também, para entender que tipo de fantasma que pode surgir daí. É mais ou menos por esse caminho que a gente vai seguir, né, nessa parte do curso. Eu acho que agora a gente poderia só finalizar dando algumas informações mais gerais, assim, né, do funcionamento, do horário das aulas. Bem, o curso, né, como deu para ver, né, ele tem 4 percursos, né? Tem o Fantasma da Paisagem, Fantasmas do Brasil, Fantasmas do Mito, né, e Fantasmas da Odisseia. E cada um desses percursos vai ser desenvolvido ao longo de 6 encontros, né? Então, assim, a gente vai ter semanais, né? Enfim, então a gente vai ter encontros durante 6 semanas, de 3 horas, e esses encontros, né, podem ser em 2 horários, né? Quartas-feiras, de 7 às 10 horas, e sextas-feiras, de 4 às 7, né? Então, assim, dá para escolher um desses 2 horários e, claro, assim, se você tiver alguma questão e tiver que ir um dia num, um dia no outro, enfim, essas coisas todas podem ser trabalhadas, né? Os encontros, eles duram 3 horas, né? E, basicamente, eles são divididos da seguinte forma. A gente vai ter 1h30 para, digamos assim, para cada percurso, né? Então, assim, vai começar, digamos assim, 6 horas, né? Aí vai ter 1h30 para Fantasmas da Paisagem e depois 1h30 para Fantasmas do Brasil. Dessa 1h30, a nossa ideia é que a gente divida ela em 2 partes, né? Uns 40 minutos para a pessoa, né? Para o professor apresentar, né? E outros 40 minutos para a gente discutir, conversar, etc. A gente pode ter um intervalinho de 10 minutos entre uma parte e outra, mas a ideia também é que não fique muito longo, né? Porque senão vai acabar muito tarde e aí a gente perde tempo de discussão e tal, que é de fato bastante rico, né? Então, assim, sendo assim, né? Sendo 6 semanas assim, o que vai ter, né? A cada 2 semanas a gente vai percorrer todos os 4 percursos, né? Numa semana a gente faz 2 percursos, na outra semana a gente faz os outros 2, e aí depois a gente vai trocando, né? E vai completar 3 aulas por percurso nas 6 semanas, né? Assim, espero que não tenha ficado muito confuso, né? Eu sei que
falando assim, às vezes fica meio confusa, né? Mas a gente tem um calendário, vai ficar tudo bem claro, a gente tem gráficos, diagramas e tudo mais para facilitar, né? Mas eu acho que isso é uma coisa importante explicar, né? Porque, enfim, às vezes fica meio confuso, né? Algumas pessoas perguntaram, então a gente achou bom esclarecer. Agora, e quando eu falo assim do espaço de discussão, isso é uma outra coisa que eu queria deixar claro, né? É realmente um espaço para as pessoas dividirem suas impressões, suas questões, né? Não tem questão idiota, né? A gente sabe disso, né? Geralmente, quando a gente não gosta de uma questão, é menos o fato de que a pessoa não sabe nada e mais, às vezes, quando a pessoa está tentando ser um mala, enfim, está falando demais, está monopolizando o tempo com os colegas, né? Então, assim, não tem que ter timidez. Eu acho que é muito importante se comunicar, até porque é só pensar um pouco na experiência que a gente está fazendo, né? A gente está criando um solo comum a partir de 4 problemas diferentes, né? Nenhum de nós 4 estudamos as mesmas coisas e ainda assim a gente meio que pegou um ponto em comum para a gente conseguir criar uma linguagem comum. Então, assim, seria legal também se acontecesse isso nas discussões também, né? Enfim, eu e a Raquel, a gente ofereceu um curso parecido com esse no meio do ano passado e as discussões foram muito ricas justamente porque as pessoas, acho que elas conseguiram sentir a vontade para trazer suas questões e isso foi também contaminando a nossa perspectiva, né? Então, assim, não é da boca para fora que a gente está falando isso, né? Eu acho que até, só para complementar, não, que eu acho que teve tipo, vários momentos assim que as perguntas que surgiram meio que influenciaram o caminho que a gente foi seguindo depois, assim. Então, realmente foi algo real a parada, assim. Mas continua. Pois é, e eu acho assim que a outra coisa que eu queria comentar é que assim, a gente vai, né, enfim, quando você se inscrever, né, tem um formulário no site, né, que tem, deixa eu botar aqui também o link do site embaixo do vídeo, né, mas quando você se inscrever, você escolhe o horário, você vai ser adicionado, né, num grupo de e-mails, que é a nossa principal forma de comunicação, né. A gente até vai criar um grupo de Zap, né, meio que só para mandar coisas, né, para o link do Zoom, dos encontros e tal. A gente não vai ficar incomodando vocês demais, não se preocupem. E também vai ter uma pasta com os textos, né? Isso é uma última coisa que eu queria falar, né? Se faltar mais alguma coisa, vocês me complementam. A nossa ideia é disponibilizar um PDF, né, de todos os textos que a gente vai trabalhar, né, na medida do possível, né? Nem sempre é possível, mas a gente está fazendo esse esforço. Mas uma coisa que eu acho que é bom marcar não é necessário ler os textos para assistir às aulas, né? Até porque, imagina, né? Não sei se vocês já viram o tamanho da Visão do Paraíso, né? Do Sérgio Buarque de Holanda. É um catatal de 600 páginas, né? Michael vai ler isso pra gente, né? Eu não vou ler isso, né? Eu quero muito ler, mas por enquanto, né? Como eu não tenho como, eu vou ficar sugando via Michael, né? Mas, enfim. Então, assim, a mesma coisa com a Odisseia, né? Imagina se tivessem que ler a Odisseia inteira, imagina se tivessem que ler as mitológicas inteiras. Uma coisa boa é que as referências da Luísa, como são filmes, né? E tem uns textos também, né? Mas tem esses filmes, isso é bom que a gente também pode... Eu, pelo menos, vou aproveitar, né? Que eu vejo, tipo, 2 filmes por ano para ver uns 3, né? Mas, assim... Então, assim... Deixa eu só te interromper rapidinho, porque... Isso é uma coisa que eu lembrei que eu tinha esquecido de mencionar, assim, que na verdade, porque eu citei só um filme, né? Eu citei o filme do Daniel, mas na verdade, como assim a minha trajetória vem muito da imagem e do visual, para mim foi importante trazer filmes também, né? Então, não só o filme do Daniel que eu mencionei, mas também vou falar sobre um filme do Apichatpong Weerasethakul, que é um cineasta tailandês, um filme dele de 2015 chamado Cemitério de Esplendor, e também um filme do Guerreiro do Divino Amor, que é um artista brasileiro, um curtinha dele sobre Brasília. Então é só para complementar isso, né, que vão ter filmes também e que assim, a minha parte pelo menos vai lidar muito com imagem, assim. É isso. Não, e assim, e a gente falar na página. Não, e a gente vai disponibilizar isso tudo, né? Então, assim, se você quiser ver antes, isso vai estar disponível. Se você quiser ver depois, isso também vai estar disponível, né? Então, assim, eu acho que é importante, né? Porque, assim, tem várias formas de participar, vários níveis de engajamento, e todos eles eu acho que são bem-vindos, né?
E mesmo esses e-mails, só para complementar esse negócio da participação, esses e-mails são interessantes assim que são um espaço também para as pessoas fazerem perguntas depois, caso não tenha sido possível fazer na aula ou na hora não a pessoa não conseguiu elaborar muito bem, e pensou depois, ainda tem esse espaço para perguntar depois e a gente responde por e-mail daí, né, ou na próxima aula, enfim. Mas é um espaço possível também. É isso. E só um último detalhe, as aulas vão ser gravadas, né? Então, assim, se vocês não tiverem como ir, né, por alguma razão também, ainda tem as aulas, elas ficam gravadas e vão ser armazenadas e disponibilizadas, né, para as pessoas que estão inscritas. Até se você já assistiu e quer assistir de novo, por alguma razão, pode também fazer isso, né? Então, e vai ser disponibilizado no YouTube, né? Porque aí fica mais fácil, pode ver no celular, pode ver, sei lá, onde quiser, né? Acho que é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso. E só a possibilidade das bolsas também, acho que isso é bom lembrar, né, que é uma possibilidade ali na hora da inscrição, né, está disponível ali, se você tiver alguma questão, é só solicitar também, né? Acho que é bom só ressaltar. É isso, né? É importante marcar isso, né? Que a gente vai disponibilizar uma bolsa a cada 10 inscrições, né? Essas informações estão no site e então se sintam à vontade também para isso, gente. Não é assim uma coisa assim, enfim, é uma coisa que eu acho que está aí, né? E as inscrições também têm valor de inteira, né? E meia para estudante. Exatamente. E as aulas começam na última semana de janeiro, né? É bom só lembrar disso também. Então façam a inscrição até lá. O ponto positivo é que todas as informações que a gente esquece, elas estão no site, né? A escrita está aí para ser a nossa memória eterna. Mas acho que é isso, né? Sim, acho que é. Então, gente, Que sim. beijo e um abraço para vocês. E até Qualquer dúvida, escrevam pra gente. Sim. Valeu. Valeu.